Olá, quinto ano, eu sou a professora Viviane. Vamos então para a nossa aula de matemática. Peguem o livro de vocês, o Aprender Juntos, abra ele lá na página 10 e 11. Nosso assunto será a continuação do sistema de numeração decimal. Essas duas páginas que vocês estão vendo aí na tela. Mas antes de começar a atividade, eu queria relembrar com vocês o nome desse instrumento que vocês estão vendo aí na tela, que se chama ábaco aberto. O ábaco ele é um instrumento que nós utilizamos nas aulas de matemática para aprender a posição de cada número, o valor de cada número dentro das suas ordens, ou seja, dentro da sua casinha. Esse instrumento, ele tem lá na nossa escola, vocês já devem ter visto, né? Então, nós temos aqui, na primeira varetinha, a gente tem umas argolinhas verdes que representam a casinha da unidade, a ordem da unidade. E a unidade vale 1. Então, cada argolinha dessa vale 1 também. Depois, nós temos a varetinha, onde tem a dezena. Cada argolinha amarela dessa vale 10. No meio, nós temos a varinha com as centenas, que vale 100. Em azul, nós temos a varetinha com as argolinhas azuis, que valem 1000, pois elas estão na casa da unidade de milhar. E, por último, na casa da dezena de milhar, nós temos as argolinhas vermelhas, que valem 10.000. Então, cada argolinha dessa, ela vale de acordo com a casinha que ela está, tá? Então, relembrando, unidade vale 1, dezena vale 10, centena vale? Muito bem. 100. Unidades de milhar, 1000. E dezenas de milhar, 10.000. Muito bem, então agora podemos passar para a atividade. Aqui na atividade número 3, vocês vão ter que completar os quadros com o que se pede. E depois representar os números nos quadros, dos quadros nos ábacos. Então, são duas coisas. Primeiro, nós temos que preencher aqui o número que vem, que é o sucessor do 5.436 e o antecessor do 5.436. Então, relembrando, antecessor é aquele que vem antes. Então, eu tenho que diminuir uma unidade, colocar uma unidade a menos. E o sucessor é o que vem depois, ou seja, eu acrescento uma unidade. Então, vamos pensar. Se eu tenho o número 5.436 e eu quero saber o número que vem antes, ou seja, o antecessor, é só eu tirar 1 da unidade. Então, 6 menos 1, 5. Então, o antecessor é 5.435. Aumentar aqui para vocês poderem enxergar. Certo? E o sucessor? O sucessor é o que vem depois. Então, eu tenho que aumentar mais 1. Então, 5.436 mais 1 vai dar 5.437. Muito bem. Agora que eu completei com o antecessor e o sucessor, eu vou desenhar as argolinhas. Então, eu vou desenhar aqui para vocês as argolinhas do ábaco do meio. Então, lembrando, cada número tem que vir na varetinha. Então, eu tenho aqui 6 unidades. Então, eu vou desenhar 6 argolinhas, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver se eu consigo desenhar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A Pro vai desenhar tudo da mesma cor, tá bom?
Agora eu tenho 3 dezenas, então eu vou desenhar 3 argolinhas na varetinha da dezena. 4 centenas, 4 argolinhas na varetinha C. E 5 unidades de milhar. 5 argolinhas, 3, 4, 5. Então, agora o meu ábaco está completo. Vocês vão fazer a mesma coisa no ábaco do antecessor e no ábaco do sucessor. Para cada número, vocês vão desenhar uma argolinha na varetinha. Depois, vocês vão fazer a letra B, do mesmo jeito, tá bom, turminha? Olha o número que tem aqui, 18.720. Vocês vão colocar, quem vem antes? É só você tirar 1. Se você tirar 1 do 20, vai ficar 19. Então, quem vem antes? 18.719. E quem vem depois do 18.720? É só eu acrescentar 1. 18.721. Muito bem. E depois eu tenho que desenhar as argolinhas. Aqui tem um detalhe no 0. Se tem 0, eu vou desenhar alguma argolinha? Não, né? Se tiver 0, essa varetinha aqui eu vou deixar vazia, certo? Muito bem. Agora, a atividade 4 e a atividade 5 vocês já sabem fazer. Na atividade 4, vocês vão ter que fazer a decomposição dos números de acordo com o exemplo. Na aula de ontem, a Prof. Vivi ensinou para vocês, né? Ensinou não, né? Relembrou com vocês como é que faz a decomposição. Então, vocês vão aqui fazer essa decomposição. Vocês vão escrever os números indicados usando algarismos. Então, aqui ele está escrito como se lê, está escrito por extenso, 12.371. Aqui vocês vão colocar o número, facinho, né? Olha só, vou fazer a letra A com vocês. Se eu fosse colocar aqui em forma de algarismos, eu ia colocar 12.000, espacinho, 371. Então, ia ficar assim o meu número, tá? Vocês vão fazer a mesma coisa na letra B, C e D, tá bom? Agora, passando para a página 11, vocês têm o valor dos algarismos em números. No nosso sistema de numeração, cada algarismo de um número, ele assume um valor de acordo com a posição que ele ocupa nesse número. Desse modo, cada algarismo ele tem um valor posicional. Lembram que ontem nós falamos que o nosso sistema de numeração é formado por 10 algarismos, 10 dígitos. O 0, 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 8 e o 9, tá? Então, dependendo do lugar que esse algarismo está, ele vai ter um valor. Então, observem aqui este número, o número 52.873. Ele está representado aqui dentro do ábaco. Estão enxergando bem? Deixa eu aumentar aqui para vocês, ó. Representamos ele aqui dentro deste ábaco. Esse ábaco é um ábaco diferente, tá? É um quadro de valores. Então, aqui, o 3, ele está na casa da unidade. Então, ele vale 3. O 7, como ele está na posição da dezena, o valor dele é 70, porque 7 dezenas é 70. O algarismo 8 está na posição da centena, ou seja, aqui ele vale 8 centenas. Então, no caso, esse 8 ele vira 800. O 2 está na unidade de milhar, então ele vale 2.000. E o 5, que está na dezena de milhar, vale
50 mil. Então, veja que, dependendo do lugar, o número, o algarismo, ele tem um valor. Então, baseado nisso, nós vamos preencher aqui essas frases. A Provi vai ajudar vocês, ok? Então, letra A. O valor posicional do algarismo 5, então vamos olhar o 5 aqui, ó. Qual é o valor do 5? Quantas dezenas de milhar? Eu tenho aqui, só um pouquinho para provar diminuir aqui. Eu tenho aqui 5 dezenas de milhar. Tá? Esse é o valor dele, posicional. E 5 dezenas de milhar é a mesma coisa que 50 unidades de milhar. E a mesma coisa de 500 centenas. E a mesma coisa de 5.000 dezenas. Ou a mesma coisa de 50.000 unidades. Tá? Então, preencham aí. Agora, na letra B, vamos ver o valor posicional do 2. O valor posicional do algarismo 2 é de quantas unidades de milhar? De 2 unidades de milhar, certo? Que vale 20 centenas ou quantas dezenas? 200 dezenas. Ou então 2.000 unidades. Agora, na letra C, o valor posicional do algarismo 8 é 8 centenas, que vale a mesma coisa de 80 dezenas ou 800 unidades. Letra D. O valor posicional do algarismo 7 é de 7 dezenas, que é a mesma coisa que 70 unidades. E o valor posicional do algarismo 3 é de 3 unidades mesmo. Tá bom? Muito bem. Agora, passando aqui para número 2. Vocês têm que completar com o valor que cada algarismo representa no número 82.325. Então, vamos lá, a Provi vai ajudar. Esse 5 ali representa 5 unidades, ok? Facinho. E o 2? O 2 ele representa 2 dezenas. E 2 dezenas é igual a 20 unidades, certo? Até aqui tá fácil. O 3 ele representa 3 centenas, que é a mesma coisa de quantas dezenas? É a mesma coisa de 30 dezenas. Ou então, 300 unidades. O 2, agora eu tenho outro 2. Veja só, esse 2 ele está na unidade de milhar. Se eu tenho 2 unidades de milhar, é a mesma coisa que eu tivesse 20 centenas. Ou então, 200 dezenas. Ou então, 2.000 unidades. Veja que eu vou aumentando o zero, tá? Olha agora número 8. O algarismo 8, nesta posição, ele representa 8 dezenas de milhar. Ou então, quantas unidades de milhar? 80 unidades de milhar. Ou então, 800 centenas. Vejam que eu estou aumentando o zero. Ou 8.000 dezenas. Ou também 80.000 unidades. Certinho? Então, terminamos aqui a nossa aula de matemática, que ficou bastante extensa hoje, mas como eu disse para vocês, agora vocês estão no 5º ano e a nossa quantidade de atividade ela vai aumentar
cada vez mais, tá bom? Então, um beijo e até a próxima aula.